E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Negócio Real. Esse podcast aqui que traz as histórias por trás dos grandes negócios do mercado imobiliário, principalmente de incorporação, na ponta da originação ali do terreno, que é onde tem história de sobra, mas principalmente o nosso objetivo aqui é trazer lições, trazer boas práticas, trazer erros e acertos de quem vive esse tipo de negócio há muito tempo, tem muita experiência, tem muito resultado, tem mentalidade de vencedor e tem bagagem. Hoje eu estou aqui com um convidado que é um cara muito especial, um cara diferenciado, é um cara que tem uma história com ele até curiosa, de como eu conheci ele. Ele tem 2 filhos, ele é casado com a Laura, ele tem 2 filhos, o Felipe e o Rafael. 3 e 6 anos. O Marcos, eu vou falar já o sobrenome dele. O Marcos, eu conheço ele antes de atuar no mercado imobiliário. Então a gente teve, né, uma relação até... Eu não conhecia nem sabia o sobrenome dele, na verdade, na época que eu te conheci. Foi engraçado isso, porque a gente veio a se reencontrar depois de um tempo fazendo negócio. Então eu tive a oportunidade de fazer negócio com o Marcos e com a empresa dele. Seríssimos, muito íntegros, extremamente competentes. Então tem muita coisa boa aqui que eu tenho certeza que ele vai compartilhar com a gente hoje. É o Marcos Lindenberg. Nome fraco, né? Marcos Lindenberg, para quem é do mercado imobiliário, conhece o tamanho e o peso desse nome, dessa família, dessa empresa que tem décadas de vida já, uma empresa, uma das mais tradicionais do mercado imobiliário, atua fortemente aqui em São Paulo, são reconhecidíssimos, tem, enfim, uma infinidade de prédios aí pela cidade que são muito característicos e marcantes, então não há quem transite por aqui que não conheça, né, os empreendimentos da Lindenberg, o nome, a força dessa empresa, dessa família. E aí, Marcão, eu te agradeço demais, um prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite, valeu André, valeu pelas palavras. Conta um pouquinho aí, fala um pouquinho, acho que é legal você comentar, obviamente, pela história de empreendedorismo de sucesso, extremo sucesso que tem a tua família, né, a tua empresa. Fala um pouquinho aí, introduz, acho que você fica à vontade para se apresentar. Acho que falar da empresa de sucesso, uma coisa muito legal é a longevidade da empresa. Tem dúvida. Então, em 2024, a gente completou 70 anos de empresa. Nossa Senhora. Que a gente brinca de 70 anos de empresa no Brasil é muito difícil. Cara, no mercado imobiliário, a gente brinca que é mais difícil ainda. Eu sou a 3ª geração, com sonho agora de trabalhar com a 4ª. Olha só. É até engraçado porque nesses 70 anos de empresa, assim, a empresa entrou em 2 concordatas, que hoje fala RJ, na época falava concordata. Sim, teve muitos altos e baixos, já fez diversas coisas, já atuou em shopping center, loteamento, escritório corporativo. E hoje a gente está focado no mercado de alto-altismo padrão residencial em São Paulo. Já estamos no interior, em outros estados, até em outros países. E hoje o nosso foco é só residencial, alto padrão em São Paulo, pensando muito nos próximos 70 anos. Então, assim... Putz, olha a diferença de mentalidade. Mas fazer muito bem o que a gente sabe fazer. É assim que falar, é isso que eu sei fazer. Ter essa consciência do que a gente sabe fazer. E também é uma coisa que a gente é reconhecido por fazer bem. Sim, você fala assim, vai ter um shopping Lindenberg. Você não sabe se vai gerir bem esse shopping, você não tem essa convicção assim. Mas fala assim, André, vai lá visitar um apartamento da Lindenberg no bairro Nobre de São Paulo. O cara fala, puta, esse cara sabe o que ele está fazendo e vai dar bom. Com certeza. Então, hoje a nossa mentalidade num curto, médio prazo, né, nos próximos 70 anos, não podemos mudar porque tem que ser as coisas híbridas e sempre recalculando rota, mas hoje o nosso foco é esse. E olha só, né, vocês experimentaram várias ramificações do mercado imobiliário, testaram, aprenderam, então transitaram aí em vários segmentos, né, para poder trazer essa bagagem, essa experiência e focar no que realmente você falou assim, não, esse aqui é o nosso DNA, nossa estratégia, nosso posicionamento, agora é foco. Agora é foco nesse, acho que você fala assim, não, precisa crescer. Eu preferiria crescer só nesse segmento, que ainda tem espaço, sempre vai ter espaço, do que crescer em outros segmentos, falar assim, não, agora volta para o loteamento, experimenta um logístico.
Então, assim, a gente está confortável nisso daqui que é o nosso DNA e nosso know-how. Se especializaram, construir uma marca forte já nesse segmento, né? E aí exatamente, daí é usar os erros do passado para os negócios futuros. Quanto tempo que você está atuando já na... Eu estou desde 2017. Então, só voltando, a empresa ela foi fundada pelo meu avô. Hoje meu pai é presidente. Meu pai tem outros sócios na empresa, então assim, não é uma empresa puramente familiar, é uma empresa que tem outros sócios compartilhando todas as tomadas de decisão. Certo. Mas meu pai ainda continua um sócio relevante da empresa. Então, quando eu saí da faculdade, fui para o mercado financeiro, fiquei até meus 30 anos no mercado financeiro, e daí, assim, é meio que engraçado, que até os 30 a pessoa fica muito, não, tô aqui para aprender, mais importante é aprender do que o dinheiro, tudo, só que chega um momento que você fala assim, cara, agora eu preciso focar no que eu sou bom, no que eu aprendi, e preciso fazer isso dar certo. Perfeito. E daí eu tava com uma ideia até de um negócio que eu queria empreender. Daí eu tava assim, cara, ou vou mergulhar de cabeça no mercado financeiro, ou vou empreender nessa ideia que eu tava amarradão. E daí eu fui conversar com meu pai. Meu pai falou, cara, você quer empreender? Tem muita coisa pra gente fazer aqui na Lindenberg. Muita coisa mesmo. Passa um pouquinho mais pra perto aqui do... Tem muita coisa pra você aprender na Lindenberg. E daí eu comecei a conversar com ele. Porque, assim, você ainda não tinha cogitado? Já tinha cogitado... Eu já tinha cogitado, mas eu nunca quis que fosse um negócio forçado. Tá. Assim, puta, saiu da faculdade, já vai... Assim, uma coisa que eu sempre tive certeza vou trabalhar para outros lugares, vou ter outros chefes, vou ter outras pessoas, preciso não ser o filhinho do presidente, filhinho do dono, o cara que tem o nome ali, na empresa, vou trabalhar. E se eu for trabalhar para ser um negócio que eu já vá somando, assim, também não quero... tô lá de paraquedas porque não tinha o que fazer, assim, eu preciso ser escolha minha, vai. Certo. Eu tenho algumas opções, que essa seja uma opção e que eu escolha. E daí meu pai veio também, ele falou, cara, tem muita coisa para ser feito, mas pensa bem se for vir, porque se for vir é para mergulhar de cabeça também. Não quero que você fique aqui 3 anos... Não gostei, vá para outro lugar, depois volte aqui, me peça emprego de novo, aí... Papo reto que você tiver. Exatamente, então... Legal. E daí eu vi, cara, realmente tinha muita coisa para ser feito lá, aí conversei com os sócios dos meus pais, eu fiz na época uma espécie de coaching, de mentoria também, para entender... linha de atuação, como lidar, assim, até coisas interessantes, porque no mercado financeiro tem 2 tipos, ou é bônus semestral ou bônus anual. Cara, e tá todo mundo ali trabalhando nos próximos 6 meses, no próximo ano, eu quero meu bônus, eu quero isso, eu quero aquilo. Sim. Eu lembro até o mentor que ele falou assim pra mim, então agora o seu foco é trabalhar com seu filho. Não é mais um ano que vem. Então assim, cara, você tem que mudar essa mentalidade, esse mindset. Interessante. E, cara, você não vai ganhar dinheiro no curto prazo. Assim, você pensar assim, financeiramente, eu dei até um passo para trás, cara. Mas assim, você vai ter a vida assim. Eu sempre me dei muito bem com meu pai, mesmo fora da empresa, a gente continua se dando até hoje. Então, cara, e eu sempre falei, cara, eu quero ter isso daí com os meus filhos também. Aí ele falou, cara, e você... e hoje eu vejo mais ainda, cara, quão gostoso é a relação que a gente tem, o negócio que eu tenho. Cara, esse negócio aqui a gente tem que fazer uma empresa duradoura. Uau. Isso daí, se der certo, é eu trabalhar com meu filho mesmo, os 2 se possível, mas aí eles também vão trilhar o caminho deles, vão escolher tudo. Mas assim, pensando numa empresa duradoura. E até nas tomadas de decisões da empresa, isso daí influencia bastante. Cara, já é uma referência, né, de case, assim, vamos dizer, de longevidade de empresa. Imagina ir para a 4ª geração, cara. Exatamente. Incrível então, isso. E é legal porque daí você fala também dos business, o mundo está mudando todo, pode ter business que morra. Sim. O nosso business ele pode virar de ponta cabeça, mas as pessoas ainda vão ter que morar em algum lugar. É verdade. Não sei que lugar, talvez elas morem na mesa de trabalho, mas eu faço moradias. E as pessoas morar em algum lugar, assim, eu não vejo... Ou seja, a corporação ela pode ter que se reinventar de algumas maneiras. Exatamente. Né? E acho que já tá, né, cara? Querendo ou não,
Pode não ser o setor mais à frente das tendências, tecnologias, inovações e tal, mas ele tá correndo, né? Tá correndo para se adaptar também, né, na medida do possível e ligado nessas Exatamente. mudanças. Acho que talvez não tenha nenhuma mudança drástica, mas a adaptação, seja nas moradias, seja na forma de fazer negócio, talvez, retrofit seja o canal, talvez o que a gente já está vendo bastante é demolição de prédio, para construir maiores e mais novos, seja o canal, às vezes é expandir a cidade, às vezes é subir a cidade, então as pessoas migram, então isso daí também é um negócio que acho que desde que mundo é mundo, tem movimento, cidades crescem e diminuem. Então São Paulo é uma cidade que está crescendo ainda, talvez não seja mais São Paulo, seja Campinas. Então talvez você tenha que mudar. Hoje eu estou em São Paulo. Talvez Campinas seja a cidade que vai crescer, falando aleatoriamente qualquer cidade. Sim. Mas as pessoas vão migrar e os lugares onde tiver aumento de população vai precisar de construção de moradia. Sem dúvida. E aí como é que foi essa tua decisão, vamos dizer, de, né, nessa época que você estava entrando aí, avaliando possibilidades, até com uma mentoria, achei interessante isso. Como é que foi a decisão? Não, é por aqui que eu vou seguir, vou mergulhar nessa área aqui. Você já começou em novos negócios desde aquela época? Eu fiz um giro rápido, mas foi mais assim, eu sempre me dei muito bem com pessoa. E novos negócios era uma área que não tinha uma cadeira específica de novos negócios. Era o time de incorporação, aí a diretoria, na cadeira do meu pai, mas não tinha essa pessoa assim específica para novos negócios. Tá. E daí foi onde eu mergulhei e falei, cara, precisa dessa demanda, precisa desse cuidado, fazer um corpo a corpo com o corretor, depois fazer um corpo a corpo com os próprios vendedores de terreno. O Novos Negócios é uma área legal porque ela usa todas as outras áreas da empresa. Então, eu já estava no mercado financeiro, então a área de Novos Negócios ela faz a viabilidade do empreendimento. Certo. E a viabilidade do empreendimento, você precisa ter um custo de obra. Então você precisa bater no engenheiro, quanto vai custar essa obra, amigão? Você precisa aprovar o projeto da prefeitura, que leva um tempo. Tem que pegar a área de aprovações, quanto tempo você vai demorar para aprovar esse projeto? Tem que pegar para o marketing, para o produto. Que produto que a gente vai fazer aqui? Qual que é? Aí o cara de obra vai falar assim, Marcão, como é que você quer que eu fale quanto vai custar a obra se eu não sei se vai ser mármore ou madeira? Volta produto. Nessa localização a gente vai colocar mármore ou madeira. Então ela acaba sendo uma cola de todas as áreas. E você é dono daquele novo negócio que está iniciando, né? Daquela viabilidade. Você tem que costurar, né, com aquela galera. E aí, até usando o meu sobrenome e tudo, eu tinha acesso em todas as áreas. Ah, certo. Então para mim era muito fácil chegar e falar, me explica isso daqui, então vamos colocar aqui na viabilidade. Financeiro, vamos tomar um financiamento? Que taxa de juros? Para onde está indo? Então vamos colocar aqui. Então, é uma área que ela é legal porque você tem todas as negociações, compra de terreno, mas você tem que participar de toda empresa. E começar a entender, né, cara? Exatamente. Você começa a se aprofundar um pouco em cada assunto, porque, claro, tudo bem, você vai pegando premissas, mas chega num ponto que você volta lá para a viabilidade. Cara, não tá legal. Aí você precisa voltar e discutir com cada um. Exatamente. Né? Você precisa saber quem que eu vou apertar aqui para essa viabilidade passar. Como é que você vai apertar se você não entende aquele negócio, aquela modelagem ou aquela área específica, como é que ele constrói aquela premissa, né? Então você vai tendo que entender um pouquinho de cada área. Eu acho a área de novos negócios também exatamente. Fantástico. Então, assim, é uma área que ela é um negócio em si. Então você tem que entender todo o business para poder fazer a conta. E daí chegar na negociação de fato com o dono do terreno, que é a parte da compra do terreno, que talvez seja mais importante. Mas para você comprar o terreno, você precisa saber o quanto você pode pagar nesse terreno. Exatamente, entender do modelo, né, daquele negócio. Exatamente, daí chegar e vai falar, e você vai chegar e aprovar na empresa como um todo, ó, aqui tem o terreno do André, eu pago R$10 nele, tô solto, posso ir lá pagar R$10? Não, Marcos, paga 8. Tá bom, mas se eu voltar com ele aqui até 10, vamos. Então é negociação fora e negociação dentro. Exatamente. Ou seja, quem não é dessa área, né, ou desse mercado, entende o seguinte, essa figura, que é o que o Marcos faz, é a área que eu me formei também. Você é novos negócios, você é responsável por trazer negócio para dentro da empresa, gerar resultado para novos projetos. Ou seja, você tem que amarrar condições ali para fechar aquela negociação com o dono do terreno.
E ao mesmo tempo você tem que negociar dentro da empresa também, para amarrar as premissas certas para aquele projeto poder deslanchar. Ou seja, às vezes é isso, vamos ajustar um custo aqui, vamos assumir um prazo um pouquinho mais apertado. É negociação o tempo todo, para dentro e para fora, né, Marcão? Não, e é engraçado, porque assim, na maioria das vezes, quando você leva um negócio, a equipe de novos negócios quer aprovar aquele negócio. Mas tem uns que você sempre fica na dúvida, você fala, cara, talvez não aprovaria. Mas a gente, como uma empresa que tem diferentes sócios, tem comitê, tem tomada de decisão, às vezes eu levo um negócio que eu falo assim, cara, esse negócio se eu fosse o ditador dessa empresa, eu brinco desse tempo, se eu fosse o ditador dessa empresa, eu não compraria esse terreno. Mas é minha obrigação trazer para discussão, para a gente fazer essa viabilidade junto. E daí, velho, cara, vamos, não vamos. Então tudo você tem que conversar com... É muito legal isso, porque é uma visão... Quem faz, o incorporador que é sério, que é diligente, que faz negócio para realmente ter uma empresa saudável, rentável, ele toma essas decisões de uma forma multidisciplinar. Sim. Né? Sempre olhando as cabeças ali que tem o know-how técnico específico de cada área, porque o projeto é uma somatória ali de forças e de especialidades e competências. Né? Então, não, exatamente. E tá todo mundo junto na decisão, é muito bom, porque assim... a gente, vamos supor, tá com o comercial e com a construtora na mesa. Aí o comercial fala, putz, essa fachada, ela devia ser muito bonita. Vamos encher de tijolinho. Aí, obra, quanto que vai dar? Vai dar mais R$2.000 mais caro esse tijolinho. Então o comercial, você vai ter que vender R$3.000 mais caro, né? Porque desconta imposto, desconta comissão, um monte de coisa. Você vende R$3.000 mais caro com o tijolinho? Aí pode vir, não vejo, pode deixar assim, R$3.000 para ser bem mais bonita? Bora, eu topo. Então, obra, assina que é R$2.000 mais caro, comercial, assina que você vende por R$3.000 e vamos. Isso obriga as pessoas a estarem conscientes dos inputs que elas estão dando. Assumir responsabilidade por aquelas premissas. Exatamente. Né? Você está vendo, você que não está vivendo esse jogo interno ali da incorporadora, mas você está fora, ou você é intermediador do negócio, ou você é dono do terreno. Você está vendo como é que é o bastidor aqui da cozinha da incorporação? Isso aqui é valiosíssimo. Sim. É valiosíssimo para você que está trabalhando no mercado de alguma outra forma, porque quando você começa a entender esse jogo aqui, você sabe a dinâmica, você sabe como é que o incorporador está pensando, o que acontece quando ele te fala, não, preciso pensar se eu consigo pagar mais, preciso avaliar se eu consigo te reduzir o prazo de pagamento desse terreno, Exato. ou te dar um sinal, ou te fazer uma outra condição X. Por quê? Porque tudo isso, cada mudancinha ali no fluxo ou no valor e tal do terreno vai afetar essa viabilidade que afeta essa turma toda aí por trás. Sim. Então não é necessariamente uma decisão ali de quem está negociando com você somente. Então essa pessoa tem que voltar, tem que discutir com todo mundo, às vezes tem que apertar um, apertar outro, fazer toda essa ginástica para botar de pé o negócio que vai ser efetivado com você. Exatamente, às vezes você aperta todos os executivos da empresa, os tomadores de decisão, e muitas vezes você pode até apertar o acionista também, assim, antes eu queria um retorno X, agora eu aceito um retorno menos. Tipo, Olha então, lá, isso também... Então eu diminuo, assim, eu topo o mesmo risco para o mesmo retorno. E às vezes não. E, assim, e até falando como dono de terreno também, assim, às vezes o tempo do incorporador, o timing se perde. Então, assim, como falar, incorporadora, acho que nenhuma incorporadora tem dinheiro para fazer negócios infinitos. Às vezes eu fechei um outro e perdi esse daqui. Exatamente. É o timing, o momento é tudo, né, cara? Exatamente. Às vezes você tá ali com algumas opções, o negócio engata, agora por um período ali de tempo você tá com o capital empregado. Mas é o que você falou, assim, já aconteceu várias vezes eu chegar no meu limite com 10, não conseguir fechar com o dono do terreno, é 11. Volta lá para a empresa, cara, é 11, mas por 11 eu fecho esse negócio e a gente fazer toda a ginástica, todo mundo, assim, a gente brinca, ceder um pouquinho e conseguir chegar no 11. Você tá vendo como tem esforço, assim, tem muita gente que comenta, né, que fala, principalmente quem tá do outro lado, não tá vivendo a realidade do incorporador, não, a incorporadora ou a construtora, né, mas é o incorporador, de fato, quem tá fazendo o negócio. Tá ganhando dinheiro demais, eles ganham muito e não sei o que, é sempre algo muito quase unilateral. Não é assim que funciona, gente. Você vê aqui o Marcos falando, um cara que tem história demais, negócios demais, a empresa, então, a gente fala que são décadas. O incorporador, às vezes, inclusive, abre mão de rentabilidade daquele projeto para poder fazer um negócio, porque ele acredita naquilo.
E aí está sendo apertado também numa negociação. Então ele fala assim, ó, não, deixa eu falar com os meus acionistas aqui. Será que eles topam receber um pouquinho menos de retorno para que a gente possa fazer um projeto aqui especial, que vai deixar um legado, que vai ser marcante, que tem potencial até de depois retornar alguma coisa. Que assim, que a gente acredita mais no negócio inicial, assim, mas esse negócio talvez tenha menos risco. Sai com retorno inicial, mas dificilmente eu vou vender mais barato, ou às vezes assim, porque tanto o preço da obra, eu falo, André, quanto vai custar essa obra? O cara vai falar 5. Só que ele tem uma planilha, depois ele vai ter o projeto, depois ele vai ter os orçamentos dos fornecedores deles. Então, às vezes, primeiro ele fala 5, depois ele fala assim, Marcão, agora eu tenho mais margem de certeza, pode pôr 4,7. Ou ele vai me puxar e falar assim, Marcão, chegaram os projetos, você viu a rocha que tem lá depois da fundação? Não é mais 5, é 5,3. Então, mesmo enquanto a gente começa essa negociação, as coisas estão mudando lá dentro da empresa. E como às vezes essas opiniões técnicas elas são respeitadas também, não, mas tem que o dono não vai lá e dá uma carteirada, você vê, ele é sócio da empresa, ele é da família, ele não chega lá e fala, não, você vai fazer pro cara da obra, não, você vai construir a tanto não vai. Cara, porque ele sabe que ele vai estar dando um tiro no pé. E assim, e às vezes vendas a mesma coisa, coloca na viabilidade e vai vender a 30. Sai um concorrente vendendo a 28. Tem o que você fazer? Cara, o concorrente agora está vendendo a 28. Ou manter o 30? Talvez tenha que baixar para 28. Isso já influencia toda a minha negociação. E quantas vezes a gente não vê o incorporador perdendo a mão nesse otimismo de preço, né, Marcos? Eu acho que é um dos maiores perigos de uma viabilidade. Ontem, inclusive, eu estava fazendo uma live a respeito disso. Sim. O risco que tem ser otimista demais. Sim. Né, forçar a mão ali no Excel, a gente fala, né, o Excel aceita tudo, o papel, a viabilidade aceita. Se você assumir premissas ali, ela vai aceitar. Agora, o risco de você ser otimista, assumir preços de venda, por exemplo, que estão longe da realidade de serem praticados, cara, depois esse prejuízo às vezes não volta. Né? Por isso que é importante você fazer a curva de preço de venda, a curva de custo de obra, cruzar. Então, assim, o que aconteceria se eu vendesse a 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33? Simular isso é o que eu quero. 27 eu estou muito tranquilo que vai vender. Estou assim, pessimista 27, o que acontece? Eu ganho pouco dinheiro, eu perco dinheiro, eu ainda estou feliz. Porque daí tem se você se alavanca no negócio, essa curva de juros ela fica mais esticada. Se você não se alavanca, é uma curva de juros um pouquinho mais linear. Então assim, a curva de juros é muito importante para você saber assim, cara, worst case cenário. Obra subiu 5%, o preço caiu 5%. O que acontece comigo? Porque senão um cenário de estresse, isso vai acontecer um dia. Ao longo de 70 anos, o custo vai subir e você não vai conseguir pegar preço. Exatamente. Então você saber o que vai acontecer no worst case cenário não é o que eu vou buscar. Não faria negócio para ter esse retorno. Mas o que aconteceria se... Você está avaliando os riscos, né? O que é o pior cenário, né, de acontecer? Então essas simulações de resultado, né, você combinar alguns cenários e simular isso é fundamental. Você vê que é um olhar de investidor profissional para o negócio. Não é um monte de idealismo ali, né, conjunto, e falar, não, nós vamos fazer acontecer e tá tudo bem. Não, tem que simular, tem que analisar criteriosamente. A viabilidade é importantíssima nesse momento, inclusive, porque, vamos lá, né, Marcão? O negócio nasce nessa área, nessa parte da originação mesmo do terreno. Sim. É onde todas essas premissas elas se encontram, o projeto ele já está previamente desenhado, orçado e tal, curvas, tudo pode mudar? Sim. Mas você tem um caminho ali já bem traçado e inclusive com algumas margens de manobra que você simulou, você entendeu os cenários e tudo mais. Porque se ele nasce muito torto, depois como que o negócio vai se ajeitar na esteira? Sim. É difícil, né? Por isso que é tão fundamental a estratégia. E esse negócio dentro da empresa, ele está caminhando 100% em paralelo com a negociação com os terrenistas, né? Pois é. Porque assim, às vezes você precisa comprar 6 terrenos, você só tem informação de 2. Você fala, esses 2 vendem por esse preço. E daí você extrapola para os outros 6 como se fosse o mesmo preço. Daí leva para a empresa, tem esse negócio aqui que parece ser esse preço. E daí eu já começo discutindo ali. Mas agora eu preciso falar com esses outros 4. O que o Marcos está falando aqui é o seguinte, aí já começa a complexidade dessa área. Por quê? Quando ele fala 2 terrenos, 6 terrenos, a maior parte dos negócios, principalmente médio e alto padrão, né, falando do mercado aqui da capital, que é gigantesco, você tem que formar lotes para juntar um terreno, ou seja, tem que somar lotes ali contíguos e tal para formar um terreno maior e viabilizar o empreendimento. Esses lotes
Muitas, e na maioria das vezes, cada um é de um proprietário diferente. Então você começa uma conversa com um lote, aí com outro. Às vezes você tem terreno que você vai formar 5 lotes, 10 lotes, 15 lotes, 20 lotes. É muita gente envolvida no negócio. Sim. E o que o Marcos está falando é, você começa a rodar uma viabilidade e analisar cenários e discutir com as pessoas dentro da empresa. Exato. Antes de você ter o panorama geral de todos aqueles proprietários. Então você conversa com um, conversa com outro, começa a desenhar e tal, e assume. Exato. Assume uma média de valor para aquele restante. Para você começar ali a discussão. Senão, exatamente. Mas isso é muito legal, porque isso daí você entra daí na negociação com os proprietários. Porque uma coisa é, assim, para construir um prédio, dificilmente eu consigo construir só em um terreno de 200 metros quadrados. Certo. Vamos aqui extrapolar como exemplo que eu preciso de 2.000 metros quadrados. Então eu preciso de 10 terrenos de 200. Então, e eu só compro um se eu comprar os outros 9. Então eu vou negociar com o André, que é dono de um terreno de 200 metros quadrados, e vou falar assim, ó, André, quero comprar seu terreno, mas eu só compro você se eu comprar os seus vizinhos. E daí, normalmente, cara, os donos de terrenos não entendem. Eles falam, cara, você quer comprar meu terreno ou não? Aí você tem que explicar, não, você tem que esperar ou negociar com todos os outros para comprar seu terreno. E daí entra aquela coisa, ó, seu terreno vale X, mas ele vale 2x se você vender para incorporadora. Isso, esse então, ponto é crucial. Que o cara fala assim, eu não tenho nada a ver com o meu vizinho. Você fala assim, tem sim. Porque se você quiser esse valor, você tem a ver com o seu vizinho. Se você não quiser esse valor, eu te pago metade. Mas que eu estou pensando no retorno que eu vou ter alugando para uma loja. Pensando no retorno que eu vou ter numa incorporadora, eu te pago o dobro. Mas eu preciso ter todos para... eu preciso ter todos para fazer minha obra. Perfeito. E daí, é legal que entra na negociação, porque antes qual que era meu sonho quando eu comecei nessa área? Era chegar, André, tá aqui uma proposta de 20 mil pelo seu terreno, você me liga se você quiser, vou pular essa negociação, essa parte aí, aprovei no meu comitê 20 mil, toma aqui 20 mil, me liga se você puder. Sim. E daí são 10 terrenos de 200 metros iguais, tem o mesmo preço, o cara vai me pedir 22, vou fechar por 21, já vou ter, mas cara, eu vou pular toda essa parte. Só que ao longo do tempo você vai aprendendo que os terrenos iguais têm valores muito diferentes entre eles. Então eu aprovo no meu comitê uma média. Mas às vezes eu vou fechar 16 em um, 24 em outro e a média vai ser 20. E vai estar todo mundo feliz. O que leva a existir esses preços diferentes, Marcão? O que motiva essa diferença, às vezes até num terreno com características muito parecidas, pra galera entender. Falar, como assim? Principalmente o dono de terreno, isso aqui é um ponto chave mesmo desse mercado. E se você proprietário entende essa dinâmica e esse mecanismo, olha, as negociações vão fluir muito melhor. André, um negocinho que eu considero igualzinho. É prédio. Eu queria comprar um prédio. Tá. Eram 7 andares. Eu vi lá uma plaquinha de vendas e vamos falar nesses 7 andares. Aí eu consegui chegar no síndico do prédio. Aí, cara, eu quero comprar o prédio, tudo. Ele me explicou, eram 7 andares, um terreno grande para um apartamento pequeno, condomínio caríssimo. Eram 160 metros de apartamento, condomínio IPTU dava quase 9 mil. Uau! Cara. Assim, caríssimo. Poucas unidades. Poucas unidades. Porteiros há 40 anos lá, então para demitir o porteiro era muito dinheiro. E daí o síndico falou assim, Marcos, faz uma proposta, porque eu sei que tem algumas pessoas que querem realmente vender, faz uma proposta por quanto você paga para cada apartamento, eu te levo na reunião do condomínio, você apresenta a proposta e decide se quer vender ou não. Aí eu fui lá e falei, Pedro, esse terreno pagava 14 para facilitar a conta, né, 7 unidades, faço uma proposta de 2 para cada um. E daí eu fui começando a conversar com as pessoas, com apartamentos iguaizinhos. Aí tinha uma pessoa que a mãe morava, o apartamento estava vazio um tempão, não conseguia alugar porque o valor do aluguel era o condomínio IPTU em si. Imagina. Não conseguia vender porque ninguém queria comprar esse apartamento, a pessoa estava com um baita problema na mão, todo dia pingando 8 mil. Aí eu conheci outro senhor que morava lá há muito tempo, apartamento bonito, fui no apartamento do cara, assim, apartamento bem feito. O cara estava acostumado com toda a região, com todo o mercado. Ele pagava os 8 mil dele tranquilo pelo conforto. Tinha uma pessoa que tinha um problema. Qual o problema dela? Um apartamento que ela não vendia e custava 8 mil reais a mais ao mês por ela. O outro
Ele não tinha um problema, ele tinha uma solução, que era onde ele morava. Se ele vendesse aquele apartamento, aí ele ia ter um problema. Exato. Onde é que eu vou morar? Aqui tem tudo que eu quero, pertinho de tudo que eu gosto. Essa mulher, eu compraria ela por menos de 2 milhões. Porque ela só queria se livrar da despesa. Exatamente. Esse cara, ele falou assim, Marcos, você está me oferecendo 2 milhões. Qual outro prédio aqui nessa micro-região, que eu quero morar na micro-região, eu vou comprar com 2 milhões? E o custo que eu vou gastar na reforma desse apartamento, que é perfeito para mim e para minha esposa? Fala, com 2 milhões, realmente, você não vai mudar. Aí fala, se ele der 2 milhões, tem um problema, eu não quero um problema. Você vai arrumar um problema para mim. Então, assim, eram 2 apartamentos iguaizinhos, que as pessoas, elas topariam valores diferentes. Situações e contextos de vida totalmente diferentes no mesmo negócio. Interessante. Assim, cara, eu tenho, porque a gente compra terreno, daí só... É que esse é um caso para mim muito emblemático, porque você tirando o armário, tirando a cozinha, que uma tava bem, outra tava detonada, era a mesma coisa. Você vai em terreno, tem que estar alugado, que não está alugado, que o cara investiu um monte numa obra, que está há 50 anos sem reformar, então um aluga por 10, outro aluga por 18. Tem então, o terreno que às vezes é uma família que quer resolver alguma questão e se livrar daquilo. Exatamente. E aí vai topar uma condição diferente, certo? Então, às vezes eu chego com o primeiro terreno e você... Mas Marcos, quanto você pagaria nesse terreno? Não posso falar. Porque eu não sei o resto. Eu preciso conversar com o resto para entender a dinâmica de todo mundo e entender como que eu vou fazer as negociações para que a média chegue no 20. Entendendo que as pessoas tenham contextos diferentes. Então é importante, só fazendo uma ressalva, Marcão, é importante quem está do lado de fora entender esse lado, né, esse viés, porque, cara, você não consegue sentar e entrar numa negociação dessa e fazer algo linear e igual para todo mundo, porque as pessoas não são iguais, os contextos, os momentos de vida não são iguais, os usos que elas dão para os imóveis delas não são iguais, ou seja, naturalmente eles já têm algum valor e está sendo rentabilizado algo diferente em cima deles, ou sendo perdido, né? Exatamente, então são... E às vezes os imóveis são iguais e as pessoas são diferentes. Você vê brigas entre irmãos assim, um quer vender porque precisa de dinheiro, outro não quer dinheiro, não precisa de dinheiro, fica mais 3 anos, depois a gente vende mais caro. Assim, as pessoas, às vezes, no próprio imóvel igual, os sócios são diferentes e dá essa discussão. E daí é sempre jeitinho, né? Pessoas são diferentes, então tem pessoas que, não, eu aceito receber menos porque eu quero me livrar logo. Nesse caso do predinho, de repente, não, se você vai pagar para o senhor mais, eu quero mais também. Aí foi esse negócio não deu certo, porque daí tiveram algumas pessoas lá, não, se você está pagando mais para o cara, eu quero mais também. Mas, cara, o seu estava à venda por menos. Não, mas é igual. Olha esse caso aqui, tinha um apartamento já estava à venda, anunciado por um valor. Aí a pessoa ficou sabendo que a negociação com o outro foi diferente, bateu o pé lá e falou, não, eu quero o mesmo valor. Aí o outro vizinho, não, eu também quero. O que aconteceu com o negócio? Não foi. Inviabilizou. Mas assim, foram poucos casos. Tinham casos dentro do prédio que falavam, não, eu tô feliz com menos, só me compra. Então assim... Isso é um efeito... até psicológico, às vezes, não é nem o bolso mesmo que tá pegando, né? Às vezes é uma coisa assim, não, eu vou deixar de ganhar, ou o outro tá ganhando mais do que e eu não aceito. Agora, você parou para analisar friamente o que vai acontecer, quais são as consequências, porque é isso, cada contexto é diferente. Mas daí cabe da gente explicar para as pessoas, porque hoje, assim, você vai querer comprar esses 10, você piscou, eles têm um grupo de WhatsApp. Do terreno, informação, do prédio. Então às vezes a gente tem que explicar, mas você está pagando mais para o meu vizinho. Cara, seu vizinho é um caso diferente, realmente estou pagando mais por isso. Se você quiser desse jeito, se não quiser, ninguém vai fazer negócio. É até interessante você ter falado isso, porque o que você acha, Marcão? Qual é a tua visão em relação a situações e nós já vivemos isso, eu já vivi algumas, você provavelmente também, em que os proprietários em bloco eles se organizam para negociar algo, vamos dizer, aí sim, entre eles já alinhados, para negociar de uma vez com o investidor ou com o incorporador. Isso funciona? Você botar, às vezes, todo mundo numa sala, funciona isso? Uma coesão, uma organização entre os proprietários, ou sempre vai ser caso a caso? Eu acho que é ruim pro negócio como um todo.
Porque vamos supor, nesse caso, eu pagaria 2 para todo mundo. Só que tem um que quer 3,5. Esse um na sala, sem o incorporador, fala assim, o meu é 3,5. Ninguém vai falar, o meu é 2, eu faço isso para um negócio. Paga 3,5 só para ele, todo mundo vai olhar nesse primeiro e falar assim, é 3,5 então para todo mundo. Porque um não abre mão aqui. Ele tem o motivo dele para não abrir mão. E daí vai chegar a 3,5. E daí 99% dos incorporadores vão falar, cara, 3,5 para todo mundo eu não consigo. Aí você volta e estaca 0. E ninguém daí vai levantar a mão. Putz, 3,5 ele não consegue. Eu vou ser o bom samaritano que vou diminuir o meu. Cara, eu nunca vi isso acontecer assim. Então é desafiador mesmo quando você tenta fazer isso em bloco, né? Eu acho que até se você chega no valor, aí uma visão minha aqui. Cheguei no valor, eu pago para todo mundo dessa forma, mas aí um vai querer, tá bom, mas eu preciso de um adiantamento, preciso de um sinal. Aí o outro vai falar assim, não, tá bom, mas eu preciso em menos parcelas. Aí começa de novo, por quê? Não é só o valor, o preço. A condição de pagamento também interfere na viabilidade. Então quando ele começa a falar assim, tá bom, para você eu preciso dar um sinal, para o outro eu preciso pagar em menos parcelas, mas aí o outro vai topar receber daqui a 24 meses? Talvez ele olhe e fale assim, também quero sinal, também quero esse... Então você entra no mesmo problema. Junto, provavelmente eles vão terminar juntos. Pois é, tem que estar muito alinhadinho. Se começou separado, você vai fazer o caminho necessário para cada um. Que você tem que se adequar à pessoa. Então assim, lá na Lindenberg, que a gente fala, cara, a gente quer se adequar ao vendedor. E eu falo isso por prazo, permuta, não é permuta. Então às vezes o cara chega e fala assim, Marcos, não, quero mais. Eu falo assim, mas você aceita permuta? Eu me adequo. Você me aceita permuta? Aceito. Marcos, eu preciso de rápido. Eu falo, cara, eu te pago rápido, mas você topa um pouquinho menos? Quando você diz se adequar ao vendedor, o que explica mais pra gente? Assim, é você ter uma flexibilidade de formas de fazer esse negócio? Exatamente. Então, cara, o nosso preço está fechado. Então, vamos pegar. Mas você fala assim, cara, eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro. Tá. Você me deixa pagar em 24 vezes? É o que eu falo, o estica e puxa, a gente está totalmente aberto para fazer. Você estica o preço, eu puxo na forma de pagamento. Putz, estamos completamente alinhados. O que eu só não quero é o estica-estica. Só você estica não funciona. O estica-estica é complicado. Mas assim, tem construtora que fala assim, eu só faço negócio em permuta. Certo. E daí ela vai pegar o cara que precisa de dinheiro, o cara que mora lá. Assim, como você vai me dar uma permuta daqui a 4 anos? Eu preciso de dinheiro agora para comprar outro lugar para morar. Não vai botar de pé esse negócio. Não vai negar. Tem construtora que não gosta de permuta, que quer pagar em dinheiro e seguir a vida sem depender de um cara lá que é o permutante. É verdade. Só que o cara fala assim, não, eu vivo de renda. Eu quero manter o imóvel, me paga em permuta. Aí o cara abre mão desse negócio. Eu não. Eu vou me adequar ao vendedor, mas sempre no estica e puxa. Você me pede coisa, eu vou te dar. Dificilmente eu não vou te dar o que você está pedindo. Mas me ajuda a te ajudar, vai, no contexto. Vamos fazer esse estica e puxa. Isso é verdade. Eu sei que eles atuam, que a Lindenberg atua assim, o Marcos. A gente teve a oportunidade de fazer negócio juntos já, né? Então testamos isso na prática. E negócio completamente, como é que eu posso dizer? Multifacetas, né? Pessoas completamente diferentes, né, Marcos? Foi um caso desses, que eram muitos lotes. Tinha empresa no meio, tinha faculdade, tinha gente, pessoa física, tinha imobiliária, tinha varagem. Cara, tinha quase tudo ali de situações diferentes. Né? Exatamente, diferentes tipos de inquilinos, que assim, pensando friamente na incorporação imobiliária, na maioria dos casos você vai ter que negociar com o inquilino também. Esse é um outro tipo de negociação. Exatamente, esse inquilino está lá, aí você é o dono, só que você quer que ele saia para você construir seu prédio em cima. Só que normalmente ele tá com a vida dele, né, rodando. Ele tem um comércio lá 5, 6, 2 anos. O cara não quer sair. Então você tem contrato válido, não tem contrato válido. Que incentivo que você dá para esse cara sair mais rápido? Como que você faz uma negociação amigável para as duas partes? Esse caso que a gente atuou junto eram diferentes tipos de inquilino que você precisa ter certeza que o inquilino ia sair. E tem caso que o proprietário fala assim, cara, eu lavo minhas mãos, eu entrego aqui para você, porque eu não sei nem como resolver esse inquilino. Ele já abre o jogo para você, fala, eu quero vender, quero fazer negócio, gosto de você, gosto da empresa e tal, mas tem um negócio, eu tenho um inquilino, eu tenho um contrato de locação assim, você resolve? E aí dá na mão do incorporador. Então, quantas vezes, né? Esse negócio mesmo tivemos que resolver, o proprietário sentou ali e falou, cara, é com vocês. O show é com vocês.
Então, você também incorporador, você tá, cara, você tá começando, você quer empreender nesse ramo, ou não viveu ainda, já fez empreendimento, mas não viveu situações assim, saiba que você pode se deparar com isso. E não ignore, não feche os olhos, né, Marcão, para a situação do inquilino, porque ele é um stakeholder importantíssimo nesse meio desse negócio, porque ele pode, inclusive, inviabilizar o teu projeto e a tua negociação. Não sei se você já viveu algum caso assim, que o inquilino inviabilizou algum negócio? Não na minha pele, mas conheço muitos casos, assim, acho que tem um clássico que é o inquilino exercer o direreito de preferência. Eu vivi um desse já. E daí ele exerce direito de preferência num dos 10, às vezes na metade do lote, e cai todo o resto. Mas assim, eu já tive casos de inquilinos com contrato válido, investimento grande feito no local, que você tem que fazer quase uma negociação para o cara sair amigavelmente, porque assim, você como novo dono, você não consegue judicialmente tirar o inquilino com contrato válido. Então assim, às vezes tem que fazer uma negociação com o cara como se ele fosse um dono do terreno realmente. Quase que uma segunda negociação, não digo de compra, né, juridicamente não é isso, mas o inquilino tem direitos, dependendo do contrato que ele tiver, da situação do contrato, direitos fortíssimos. E isso volta até para a negociação com o dono do terreno, porque ele não entende. Você fala assim, você paga quanto no meu terreno? 20. Só que na conta do incorporadora, muitas vezes, 20 já está nele no inquilino. Isso. E daí eu falo pro vizinho que não tem inquilino, pago 20 no seu também. Só que daí fala, putz, mas tem mais 5 do inquilino aqui. Então, você é 15. Ele, não, você me falou 20, meu vizinho é 20 também? É o mesmo terreno. Exatamente. Mas não é o mesmo terreno. Porque você tem um inquilino, tem uma conta um contrato válido. Não estava nem na mesa. Ele não tem. Então é uma outra negociação que volta que tem que tomar muito cuidado. Tem que ficar ligado, tem que ficar sempre atento a isso. Proprietário, você que é dono, você tem um contrato de locação, você tem um inquilino, você conhece esse inquilino melhor do que qualquer um que está chegando no negócio naquele momento. Então, se você já tem uma noção, olha, vai ter que ter negociação com esse cara, ele tem contrato, ele tem direitos e tal, então já vamos reservar um valor, porque se você guarda isso para você, em algum momento isso vai aparecer. E aí você pode ter perdido tempo, a energia de todo mundo, o negócio pode ter avançado e depois vai ter que voltar para trás, porque é isso que o Marcos está falando. Cara, se a negociação com o inquilino entra depois de uma fase que você já fechou o teu preço e vem uma conta nova, tchau, vai ter que voltar para você na mesa. Olha, então, tem que ter muito conversado com o dono do terreno e no momento certo. Porque às vezes você está no começo da negociação, o dono do terreno não quer que o inquilino saiba que ele está vendendo. Porque o dono do terreno tem medo que o inquilino fale, opa, esse terreno está sendo vendido, eu vou procurar outro lugar, aí o Marcos não me compra e eu fico sem nada. Então você tem que convencer o cara a falar rápido, mas às vezes também no momento certo para você não perder a credibilidade com o vendedor. De falar assim, muito bom. Não, já vou comprar o seu terreno, certeza, já fala com o seu inquilino, depois a compra ela se alonga. Então assim, tem um momento certo para essa conversa, que eu não acho que é de cara assim, já sai falando. Concordo. Mas começou a esquentar, tem que mapear. Não pode deixar pegar fogo. Exatamente. De jeito nenhum. Eu tive um caso desses, nossa, esse foi emblemático porque foi a primeira vez que eu vivi isso de fato. Claro, a gente sempre se precaver, né, sabe o que pode acontecer e tal, mas de fato viver uma situação em que o inquilino pode inviabilizar o negócio não é tão comum, mas pode acontecer. Teve um terreno que eu formei, não eram muitos lotes, ainda bem, eram 3 lotes, proprietários diferentes e tal, e tinham inquilinos ali naqueles lotes. A gente avaliou na época a situação, né, nós como incorporadores ali, vamos ver qual que é a atividade, quem são as pessoas, mas tomamos esse cuidado de não entrar logo de cara numa abordagem que é comum disso acontecer. Um deles era um tatuador. A gente falou assim, cara, tá tudo bem, né? Atividades que não são tão, vamos dizer, nenhuma relação com o imobiliário, com nada. Você fala assim, para levantar uma lebre de que, será que esse cara vai exercer uma preferência? O terreno não tinha um valor muito alto, mas era mais de 1 milhão. Então assim, a gente falou, cara, aí deu uma pesquisada, o cara tinha outros estudos em outros lugares, alugados terrenos. Falou, tudo bem. Não é um perfil de vamos dizer, uma pessoa patrimonialista que sai comprando imóveis e tal. O que aconteceu? Um negócio hiper avançado,
com todos já, contrato assinado, projeto andando e tal. Fomos lá rescindir esse contrato de locação e inquilino, então, não, vamos rescindir, eu acho que não, acho que eu quero avaliar as condições do negócio. E aí aí ele começa a olhar. Sim. Porque o inquilino com contrato, ele tem esse direito. Exato. E aí começou a olhar e avaliar e tal, chegou, evoluiu, o cara exerceu, cara. Era um estúdio de tatuagem, pequeno, não era você entrava ali, não era um baita do empreendimento, você falava, nossa, o cara é gigante e tal. Então, assim, a lição, esse negócio não foi pra frente porque esse inquilino comprou o imóvel, e ele de fato, e eu vi, escriturou, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, o cara, eu pedi pro proprietário, falei, me mostra, porque é a primeira vez que eu vou viver isso, né, na minha história aqui de negociador. Então, isso pode acontecer. O cara foi lá, comprou, e aí o que acontece? Aí ele vira o novo proprietário, você vai ter que negociar com ele. Só que o cara não comprou à toa. Só que o que acontece? Ele comprou com preço de incorporação, que é o que o Marcos falou aqui. Quando a gente avalia como incorporador vários lotes ali para formar um terreno, eles crescem de valor. Se ele fosse comprar individualmente para um outro fim. Então esse cara pagou, vamos dizer que ele pagou para a atividade dele, ele pagou um preço caro, diferenciado. Então se eu fosse comprar dele, eu ia pagar mais caro. Ele ia colocar um delta, ele não ia comprar para te revender pelo mesmo preço. Esquece, depois fomos descobrir que o cara queria empreender também, que ele tinha uns negocinhos de construção em outros lugares. Então assim, primeiro, não subestime ninguém que estiver do outro lado, não importa a atividade, não importa o que você vê de aparência, né, de tamanho ou de atividade, não interessa. Vai conhecer as pessoas, vai pesquisar, vai se informar, vai entender quem está do outro lado de fato, para você não incorrer num erro de às vezes ter investido demais, porque aí o que acontece quando um negócio desse cai? Tudo que foi investido antes, perdeu, exatamente. Não volta. Então tem que tomar cuidado mesmo, você investidor, incorporador. É isso. Né? E depois que aconteceu, assim, você pode tentar alternativas, né? Mas saiba que grande chance desse negócio encarecer demais. E você não conseguir mais botar ele de pé. Exatamente. E até às vezes ter cara que quer continuar a operação e só fala, não, simplesmente não vou sair. Não vou sair. E daí é advogado, jurídico, entra numa outra negociação. Às vezes até o negociador, o incorporador sai da mesa para entrar um jurídico. Porque não é só o cara comprar ou o inquilino exercer o direito que inviabiliza um negócio. Às vezes o inquilino ele não vai comprar, mas ele fala, não, eu quero ficar aqui exercer meu contrato. Eu tenho direito. Tá girando. Aí eu tenho mais 4 anos de contrato aqui, tá bom? Você volta daqui a 4 anos para comprar o imóvel. Exatamente. Então é negociação. Então tem... E tudo ao mesmo tempo, que a gente brincou da negociação dentro da empresa está acontecendo, ao mesmo tempo está acontecendo negociação com os donos de terreno, às vezes o inquilino está na história e as premissas estão mudando porque o mercado é dinâmico e você tem que equilibrar os pratinhos. E desculpa. Não, fala. Que habilidades que você teve que desenvolver, Marcão, para performar nesse meio aí, né? Que você ficar equilibrando, você negociar com um, negociar com o outro, lidar com todo tipo de gente. Como que foi essa... Cara, acho que o que eu mais aprendi é que essas informações externas dos donos de terreno são muito importantes. Então, assim, quanto mais acesso à informação você tem e mais pergunta você sabe fazer, para você tirar essa informação para quem que eu vou pagar 16, quem que eu vou pagar 24, quem que quer vender de fato, quem que não quer, como que está a situação de cada um. Isso acho que foi o que eu mais aprendi, porque antes eu olhava muito para dentro da minha casa, eu vou até 20, e 95% do meu trabalho era até 20, eu ainda tinha o sonho de chegar, André quer 20, não quer 20, putz, o André quer 25, 25 é muito caro, não vai dar para... e ver se vai ou não vai. Mas assim, essa conversa de entender realmente, o que o André precisa, não, mas é o André que é o tomador de decisão realmente, ou é dele, da irmã, ou dele, da mulher, qual que é o interesse da mulher, e como que está o vizinho, eu consegui formar. Às vezes é o cara que ele está muito desconfiado porque ele já perdeu 5 negociações com os incorporadores, não deu certo, então precisa dar confiança para ele, não é nem só dinheiro, mas é confiança de que o negócio vai dar certo. Cara, ou que o cara tem um problema jurídico. Me conta seu problema jurídico, eu te ajudo a resolver, eu tenho advogado, eu tenho tudo. Então assim, teve um negócio recente que a gente fez que foi exatamente isso. A pessoa não se abria, é difícil, de repente ela tinha um problema de processo trabalhista na família, tudo, assim, me deixa entrar, me deixa ver, eu te ajudo. Que ela tava não tava segura de abrir. Exatamente, aí eu resolvendo o problema dela, não pagando mais dinheiro. E foi ótimo para todo mundo. Então acho que essa coisa de buscar cada vez mais informação para poder
não só negociar melhor no sentido de pagar mais barato, mas negociar melhor no sentido qual que é o caminho que eu vou resolver o problema desse cara para ele fechar o negócio comigo. Cara, você tá vendo essa mentalidade? Esse olhar aqui, ele é extremamente estratégico e vale ouro mesmo essa dica, porque você chegar com uma abordagem, não de quem quer só fazer para resolver a tua própria vida ali e ganhar dinheiro com aquilo. Isso é uma consequência, vai ser o resultado se o negócio for bom. Mas o mindset que você entra numa negociação dessa tem que ser diferente, né, Marcão? Porque, e outra coisa que eu acho que é muito difícil no nosso business é que, assim, 95% das negociações que eu tenho, eu cutuquei a pessoa e eu falei, eu quero comprar o seu terreno. E 5% foi a pessoa que chegou e falou assim, Marcão, tem um terreno aí, você não quer comprar? Então, se eu te procurei e falei, André, vamos fazer uma reunião? Quero falar do seu terreno. Normalmente chega e fala, e aí, Marcão, tudo bom, tudo? Fala. Aí, não, queria comprar esse terreno, tudo. Mas qual que é a proposta? Aí, não, ainda estou falando com seus vizinhos, mas eu queria saber, você usa o seu terreno para quê? Não, mas fala a proposta. Aí você tem que ir e fazer essa conversa. O início é mais duro e distante, né? No início, você começa distante há da 7 pessoa, anos né, atrás era... Mas, Marcão, você veio aqui, você quer comprar o terreno, qual a proposta? 20, então, legal. Aqui, leva para casa e depois assim, às vezes, hoje, precisa ser, não vou sentar com você sem proposta. É ruim, mas você tem que jogar o jogo do cara, entendi o seu jogo. Sim. Mas o que eu mais aprendi foi, cara, colha muita informação antes de fazer qualquer movimento. E daí você vai com a prática, sabendo colher as informações. Às vezes, o que eu falo assim, corretor, parceiro, ajuda muito. Os que ajudam muito são os que trazem essa informação. Então, me colocar na mesa com o vendedor é ótimo. Mas me explicar, quem que é o vendedor, mora lá, não mora, quanto tempo, era a casa da mãe, ele tem sócio, não tem sócio, ele já fez negociações com outras incorporadoras, já fez, não andou por quê. Então, cara, você precisa ter muita informação para largar bem. Porque se larga mal a negociação, voltar é muito difícil. É um processo de investigação, basicamente, né, Marcão? Exatamente. Que a gente começa a entrar com essa mentalidade, né? E olha que interessante. Às vezes você não vai nem com a intenção de fazer logo uma proposta. Cara, assim, deixa eu conhecer melhor. É isso, eu quero entender. Deixa eu entender, a primeira pergunta, coisa cara. Você quer vender ou não quer vender? É assim, as perguntas, elas são extremamente estratégicas. Né? Assim, sentir as pessoas, eu falo assim, de história legal. Normalmente as pessoas elas pedem valores maiores para negociar e você dá menor, você vai chegar no meio do caminho, o rito normal da maioria das vezes, pelo que eu vejo, é assim que funciona. Sim. Eu já tive casos de cultural um pouco isso, né? Que para mim é uma chatice, mas é isso. Sim. Só que eu já tive casos de chegar com a pessoa, a ela, quero 20. Tá bom, proposta de 16. Não falo mais com você. Você acha o quê? Te falei 20. Você acha que eu estava mentindo para você? Ficou ofendido. Tem que mudar o interlocutor. Muda o interlocutor para trazer a pessoa de volta, porque com o Marcos eu não falo mais. Olha só. Eu olhei no olho dele e falei que era 20. E ele mandou 16. Cara. E às vezes, você olha no olho da pessoa, você não consegue ter essa leitura. Mas 90% das vezes as pessoas vão 20 para fechar no 18. E você é obrigado a mandar no 16, porque se mandar o 18, você vai acabar no... Ela não vai aceder menos do que 19. Cara, então, assim, você tem casos e casos. E você não vai, na maioria das vezes, você não vai ler a pessoa. Você vai desenvolvendo habilidade de leitura, assim, mas, cara, sem pergunta. Exato. Vou te falar, chegar assim de bate-pronto e entender o que está por trás daquela pessoa é então, extremamente assim, remoto. É muito bom se outra pessoa, na maioria dos casos, o corretor, te dá as informações, mas você tem que ter essa habilidade de entender, cara, o que é importante para a pessoa nesse negócio. Às vezes, e tentar dar um passo depois. Na maioria das vezes, você vai ter que dar o primeiro passo. Mas você dá um primeiro passo num terreno que você conhece muito mais, é muito melhor do que dar o primeiro passo no escuro. E aí você vai gerando conexão com as pessoas, né, Marcão? Sim. Até para esse caso que você contou da pessoa que tinha questões trabalhistas ali, provavelmente precisou gerar um vínculo ali de confiança. Sim. Ela não me abriu no começo. Você trazendo mesmo com sinceridade as tuas intenções ali, né, para ajudar a pessoa a resolver o problema dela, para ela abrir o que era real. Ao mesmo tempo que você quer informações das pessoas, ela quer as suas também.
Então você poder, assim, de novo, não é que você sai falando tudo, mas se te perguntou, seja sincero também. Olha só. Não preciso falar de cara, mas perguntou, difícil mentir nunca. Mas eu evito também dar uma sambada ali. Cara, seja direto. Não, eu tô fazendo esse negócio porque isso. Então, a princípios que eu quero, aqui, princípios, cara, sempre a verdade. Esse é um princípio fundamental. Não abra mão da verdade, não importa o tamanho do lucro, do retorno que você vai ter financeiro. Você vai ter problema em algum momento na tua vida se você abrir mão da verdade. Segundo, isso aqui que o Marcos está falando é importantíssimo. Cara, não vai só com uma mentalidade de extrair coisas. Então, a informação é fundamental, importante mas você também precisa abrir informações para conectar. Se você está fechado, a outra pessoa vai ficar fechada também. Bom, só você pergunta. Se você está contando essas histórias, muitas vezes você volta para o começo do podcast. Eu adoro falar que eu tenho filho pequeno. Eu adoro falar do meu casamento um pouco, porque daí a pessoa conta também. Ela tem filho pequeno, ela é divorciada, ela é segundo casamento. Olha lá, são os pontos ou é jovem, ou os filhos já saíram de casa, não saíram. Então, assim, tem... Às vezes é uma viagem que fez, um esporte que você pratica. Quem trabalha com negociação sabe que você vai iniciando as conversas, assim, buscando esse tipo de ponto de conexão, né, Marcão? E daí, tudo depende com quem você está negociando, porque... Lá na Lindenberg a gente negocia também bastante com fundos de investimentos. Certo. Que eu brinco e falo assim, não, cara, quando a gente está negociando com investimento é uma negociação profissional. Outra linguagem. 99% das coisas é profissional, racional. Não que o dono do terreno não seja racional, mas o cara não é o mesmo business que você. O fundo de investimento, a pessoa que está lá, ela já fez 10 negócios iguais e vai fazer mais 50. Ou já fez 50 e vai fazer mais 50. Às vezes o cara está vendendo um terreno. Então ele tem muito mais receio, você tem que tatear muito melhor e às vezes tem amor envolvido. O profissional fala assim, o cara de compras da construtora, que está comprando cimento com a da Gerdau, cimento da Votorantim, aço da Gerdau, é uma negociação muito diferente do que a negociação que a gente está tendo com um dono de terreno aqui, ou às vezes vendendo apartamento também, que é o único apartamento da vida do cara, que é o sonho do cara. Então assim... São tipos diferentes de abordagem. Cara, eu tô comprando aço da Gerdau, não preciso saber se o cara tem filho, não tem filho. É uma conversa mais lógica, mais racional, exatamente, embasada de números e tal. Do outro lado tem muita emoção envolvida, né? Exatamente. Então você muda a tua linguagem, muda a abordagem, muda a forma de comunicar, né, Marcos? É isso. Essa é a arte. Cara, quanta coisa, hein? Quanta coisa aqui de valor. Eu vou te falar, esse episódio aqui ficou muita pérola aí pra aproveitar. A gente falou, o Marcos, assim, eles, como família, estão construindo uma empresa que é um legado gigante e já estão visando a 4ª geração, então isso aqui vai ser, a Lindenberg vai ficar aí como uma referência, eu não tenho dúvida nenhuma, de case de sucesso de uma empresa que atravessou gerações. Quantas a gente não... já atravessou algumas, mas e vai continuar vamos remar. Cara. Agora a nossa missão é que atravesse mais. Não, fantástico isso, é um aprendizado absurdo. E assim, essa mentalidade de dono, de empreendedor, empresário, ao mesmo tempo de negociador, de quem se preocupa com o outro lado, de quem sabe costurar para resolver os problemas e viabilizar bons negócios, negócios que dão resultados que são duradouros. Marcos trouxe princípios aqui fundamentais para quem quer fazer negócio real mesmo, com verdade, com sinceridade, né, e buscando conexão mesmo, né, com quem está do outro lado, para resolver muitas vezes questões que são particulares e não tem nada a ver com aquele negócio, mas que o negócio é um gancho, é um caminho, uma forma, é um caminho, né, para liberar muita coisa. Então foi muito especial nossa conversa aqui hoje, Marcão. Muito bom. Te agradeço demais. Fiquei feliz, eu que agradeço o convite. Que depois vamos fazendo mais se precisar. Sem dúvida, porque tem muita história não falta, né, cara? Não falta. E a gente vai atualizando. Exatamente, o objetivo é criando mais. Com certeza. Não queremos ficar em casa só vendo história, queremos criar também. Novas histórias, então muito bom, valeu, Marcão. Eu agradeço. Top.